Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo. Eu estou, Eustáquio André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje um tema que nós nunca abordamos em 19 anos de vida inteligente, mas eu acho por demais importância, porque faz parte dos nossos direitos, e é exatamente sobre direito que nós vamos falar hoje, em todas as áreas, né? Na área comercial, no nosso cotidiano, na nossa vida. Enfim, nós vamos conhecer o que é direito, o que não é direito. A gente fala muito de lei, principalmente nós que somos esotéricos, exotéricos, falamos de lei, de lei, de lei, de lei. Então, vamos discernir que leis são essas, a diferença dessas leis, né? Umas são punitivas, dizem que as outras também são, mas vamos esclarecer, isso vai ser um papo legal, garanto para vocês. E eu trago aqui um especialista, amigo e irmão, Jefferson Poli, que nós vamos explorá-lo muito bem hoje. E aí, como é que você está, Jefferson? Tudo bem? Bom dia, vida inteligente. Aí, ó. Nossa, que alegria, né? Que honra estar aqui, Grego, com você, Nossa. né? Isso aqui para mim é um sonho, porque você não faz ideia do quanto você me ajudou, né, na minha formação, enfim, na parte espiritual, na parte de formação de cultura, de pensamento, durante muitos anos. Então, assim, o programa Vida Inteligente na minha vida foi muito importante, tá? Queria só abrir dizendo isso, que eu também sou um grande fã, né, do Grego, sou um grande fã e admirador do programa, e é importante deixar registrado isso, tá, Grego? Da sua importância, né, a importância desse programa, que para mim ele devia ser, eu já falei isso diversas vezes, ele devia ser tombado, né, assim, do ponto de vista histórico, né, devia ser um programa que as Nações Unidas falassem assim, não, isso aqui todo mundo precisa ter acesso, todo mundo precisa ver. Mas Parabéns, é interessante, você abordou uma coisa aí que cabe aqui eu dizer, porque todo mundo que já passou pelo Vida Inteligente nesses 19 anos, e o Vida Inteligente não é só uma vez por semana, 1 hora, que as pessoas assistem. Todas as pessoas que a gente interage, né, o seu caso, tantos outros que passaram aqui, tantos outros irmãos e amigos que não aparecem no Vida Inteligente, são telespectadores, são amigos e essas coisas. A gente interage de uma forma, então, o tamanho do Vida Inteligente é imensurável. A gente não sabe onde é que mais existe aqui no mundo inteiro, porque as mídias virtuais nos permitem essa interação, né? No mundo inteiro nós temos amigos e irmãos que só falta a gente dar um abraço físico, porque o resto conversamos, confidenciamos, trocamos ideias, pedimos orientação. Isso é que é bacana. Isso é que é servir. Eu espero, viu, Grego, um dia conhecer o espaço aí do programa do Vida Inteligente, conhecê-lo aí pessoalmente, né? Um lugar eu, quando tiver a oportunidade de ir para aí, você pode ter certeza. A gente já se conhece pessoalmente, né? Porque eu já participei de vários eventos que você promoveu, né? De coisas aí que foi feito no decorrer dos anos. Mas, assim, é diferente aí, né? Porque aí é o espaço do Vida Inteligente, né? Onde tudo foi concebido. Tem uma energia e uma força diferente aí, né? Não, isso sim. Aí Isso eu quero muito conhecer a região, Floripa. Faz questão de preservar o ambiente aqui, é isso mesmo. E antes da gente entrar no tema propriamente dito, eu queria dizer para o nosso pessoal aqui que está assistindo que você faz parte de um grupo de estudos iniciáticos, que é o mesmo que eu participo, na Sociedade Brasileira de Obiose, faz parte do Departamento de Brasília, que é um dos mais antigos da SBE, da Sociedade Brasileira, cheio de amigos, um departamento seríssimo, o meu querido amigo e irmão Luiz Lúcio Daniel também aí, e tantos outros, né? Não vamos citar nominalmente, porque nós vamos esquecer e aí fica chato, né? Mas todas as pessoas que estão aí conosco, então faz essa interação, e é muito bacana, nos dá mais liberdade de ter um papo mais informal, digamos assim, do que aquela coisa. Ô, doutor Jefferson, isso aqui. Não, aqui é bate-papo, não tem pauta, não tem nada. Então, transmita para a gente entrar no tema, o nosso cordial abraço para todo mundo aí desse maravilhoso departamento. Um abraço a todos, né, da Sociedade Brasileira de Obiose, né, em nome aí do nosso presidente, venerável Leonardo Jefferson, né, de Souza, e que possamos
estar juntos em egrégora mais uma vez, né? Todos que puderem assistir esse programa gravado, né? E aonde estiverem, seja lá qual o horário, que a gente possa estar aqui confraternizando, que a gente possa estar emanando energias boas, que a gente possa estar aqui enriquecendo um pouquinho o tempo uns dos outros. Isso é o mais importante, essa unidade. É verdade. Dos princípios das leis maiores, que é o tema de hoje também que a gente vai trazer, né? O princípio de unidade, aí um princípio hermético muito importante, né? Que também reflete um outro princípio de lei universal, que é o princípio de lei de interdependência, onde todos dependemos uns dos outros, né? E que as nossas diferenças também podem ser, né? Uma grande brincadeira da divindade, porque todos somos importantes, todos expressamos o sagrado, todos temos, né, um relevante e importante função, né, de lei na face da Terra, e a gente precisa aprender a nos confraternizar, porque o princípio também, né, da fraternidade, ele é também um princípio maior da Constituição Federal, né, como da igualdade, né, todos nós somos iguais, né, da fraternidade, todos nós temos que nos confraternizar, temos que trocar informações, temos que nos ajudar. Esse princípio é muito importante também, né? Então vejam que os princípios, sejam eles mais concretos, né, legais, ou sejam eles naturais, né, mais ligados à divindade, todos eles são importantes, todos eles nos dão um impulso evolutivo, né? Todos eles, de certa forma, contribuem para o nosso desenvolvimento. Mas, assim, o venerável irmão Luiz Daniel, para mim, é um grande mentor, é uma pessoa, é um grande mestre para mim, é uma pessoa que eu tenho um carinho, né? Como você, eu sei que tem também por ele, mas, assim, para mim é um negócio, assim, indescritível. Eu não sei o que seria de mim sem a presença dele, sabe, Greg? Aquela pessoa assim que tudo que eu faço eu converso com ele. Ontem mesmo conversei muito com ele, vou estar com ele presencialmente, porque a gente sempre senta num café para conversarmos, e o dia que isso acontece no mês, todo mês eu busco ter um dia para estar com ele, mas assim, é sempre maravilhoso. Nós passamos algumas horas juntos, e ele é um poço de sabedoria, é uma pessoa... Isso é bacana o que você está fazendo, é bacana, e está dentro do nosso tema mesmo, porque foi o que você disse, a fraternidade é um direito que todos têm de conviver bem uns com os outros. Que bonito você falar de um irmão publicamente, mostrar o apreço, o amor por esse irmão. É isso que tem que ter essa ampliação, essa amplitude. Nós temos que, como você disse há pouco, e a gente usa como comparativo, enriquecer, né? Enriquecer. Afinal, quem fundou a Sociedade Brasileira de Obiose, de toda a história do mundo sabe, foi Henrique José de Souza, e daí a gente sempre, quando fala em alguma coisa para crescimento, a gente brinca falando sério, né, do enriquecer, dando Henrique José de Souza todo sentido das coisas, e é isso. Jefferson, nós não podemos iniciar sem falar, uma das únicas coisas que eu conheço de direito, vamos dizer assim, que eu sou um pesquisador, né? Eu fuço tudo aqui. Código de Hammurabi, fala sobre ele. Ele foi o primeiro... O que foi? Foi a primeira coisa que... Fala um pouquinho sobre... Foi não. Tem coisa mais antiga, né, Grêmio? Tem coisa muito mais antiga. É considerado... Mas, assim, o que tem que entender é que, assim, a gente sempre teve na história, e principalmente na história pré-história da Índia, né, que a gente tem o Oriente, pessoal, eu falo muito assim, que é muito importante que a gente entenda, porque houve uma queima de arquivo de Estado muito grande. Nós tivemos uma queima de arquivo durante toda a história, e assim, o que se preservou, a gente tem muita coisa preservada pelos lamas tibetanos, que tem ali bibliotecas que guardam conhecimentos ancestrais, e que foram preservados no Tibete até a invasão de Mao Tse-tung ali depois da Segunda Guerra. Durante 800 anos nós sabemos a desmilitarização do Tibete, né, da importância dele numa troca de paz com o mundo, sem receber absolutamente nada por isso, né, trocando apenas a dignidade, apenas o amor, apenas a sabedoria com os países vizinhos, né? E a gente tem que entender o seguinte, que isso é muito fruto também, não só da influência de todas as fés professadas no Oriente, como o próprio budismo,
mas de revelações, digamos assim, trazidas por grandes sábios, como os rishis do Oriente. Então, assim, nós temos uma forte influência nas leis que vão se tornar leis mais canônicas, né, leis mais positivas, mais usuais do ponto de vista do Estado, mas nós vamos entender que elas vieram normalmente desses princípios de revelações, digamos assim, maiores, né, religiosas, mais espirituais. Então, assim, nós temos que entender assim, que a lei ela é uma forma de nos organizar enquanto sociedade. O que é a norma? O que é essa lei universal, a lei natural que a gente fala? A gente fala é justamente isso, essas inspirações divinas, né? São essas leis naturais que a gente consegue observar, como, por exemplo, a lei de causa e efeito, a lei de interdependência, essa lei de unidade, essa lei... Então, assim, são leis que a gente tem como o princípio do mentalismo, né? Tudo foi criado pela mente, como diz Hermes Trismegisto. Então, assim, princípios que são universais, princípios que regeram e que regem o universo, né? De todas as coisas que nós conhecemos. Essas leis naturais são conhecidas também no direito, elas são reconhecidas no direito. E, inclusive, às vezes, nós vamos pegar, por exemplo, a posição de um juiz que vai dizer assim, olha, deixe de ser positivista. Por quê? Porque a lei natural, a lei dos costumes, eu sempre digo que tem uma lei maravilhosa, que é a lei consuetudinária, que é a lei dos costumes, né? Então, às vezes, você vê uma placa lá dizendo assim, isso aqui é contramão, mas todo mundo, se chegar em Salvador, tem muito isso. Todo mundo usa aquela rua na contramão, e isso é usual, é cultural. O pessoal desobedeceu uma lei de trânsito, desobedeceu uma lei do Estado e estabeleceu uma lei do povo, né? Uma lei de costume. Isso é muito bonito. Isso a gente vê, por exemplo, em todas as culturas, todas elas têm a sua própria forma de viver bem, né? De se organizar, de viver ali, de buscar viver em harmonia. E claro, né? A gente tem aí, a gente busca, né, que todos os países que sejam consignatários, né, dos tratados internacionais de direitos humanos. A gente tem também, né, os direitos humanos, né, os tratados internacionais. Aqui no Brasil, eles têm uma função infraconstitucional, ou seja, depois da Constituição, um pouquinho abaixo dele, é o tratado internacional. Ele, normalmente, quando sai um tratado internacional assinado por mais de 100 países, isso é transformado em lei positiva, mas, na verdade, quando a gente se remete a um tratado internacional, estamos falando, poxa, isso aí foi um acordo feito em todos os países, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, um tratado que diz o seguinte, olha, todos devem ser reconhecidos como seres humanos, todos têm direito a um devido processo legal, a um julgamento justo, de um tribunal independente, natural, escolhido, né, de forma imparcial, para que julgue esse indivíduo. Isso é maravilhoso. Nós temos essas essências, pessoal, que regem praticamente todos os países desse pequeno globinho aqui que nós conhecemos, né, chamado Terra aí. E nós temos que entender o seguinte, que todos nós, como a gente brinca, né, Grego, quando os astronautas saem do planeta Terra e olham, né, e falam assim, olha, não vejo divisão nenhuma. Todo mundo aqui é irmão, todo mundo aqui é igual, né? Então, essa é mais ou menos a sensação que nós temos que ter mesmo quando nós nos damos conta do direito. Porque o direito, como Kant dizia, ele dizia o seguinte, Kant também, que viveu aí um período também da Revolução Francesa, muito importante para o direito dos homens, né, para os tratados internacionais de direitos humanos como um todo, né, Kant dizia o seguinte, que depois do direito dos homens existiria deturpação do direito, porque os homens estariam inventando coisas, né, de interesses deles, pessoais, que estariam deturpando essa essência, que é o direito à vida, o direito à igualdade, o direito à justiça, o direito à liberdade, tão importante. Né? O que nós seríamos sem o direito à liberdade? Nós já fomos escravizados em muitos períodos, né? Então, veja, a liberdade como é importante, né, que a gente possa se expressar, o direito de pensamento, né, de você poder se expressar, de você poder dizer o que você pensa. São coisas que são protegidas, né, por tratados internacionais e que são também reconhecidas na Constituição Federal, na nossa Constituição Federal, em muitas constituições. A gente tem um movimento constituinte que acontece durante a Revolução Francesa, né,
que vai tratar desses assuntos assim de uma forma muito bacana e vai trazer grandemente a importância das virtudes humanas, desses princípios que regem a todos nós. Tem um grande autor no direito grego chamado Norberto Bobbio. É um autor que eu amo lê-lo, né? Se você puder um dia pegar uma obra, eu vou te indicar uma obra dele, Tá. E para todos que estão nos vendo. Mas assim, o Norberto Bobbio, ele é incrível, né? E ele tem uma obra chamada Elogio à Serenidade. Elogio à Serenidade. É uma obra publicada pela Universidade Federal aqui de Brasília, mas vocês podem pegar em sebo, podem pegar aí onde vocês acharem melhor, mas ela fala justamente sobre as questões de moral e ética, e vamos fazer um trabalho, né, um link, digamos assim, desses valores. Então, o Norberto Bobbio, ele diz assim, que existem valores menores e existem valores maiores, né? Os valores menores são aqueles valores que a gente aplica em nós mesmos e na sociedade mais próxima, na nossa família, na comunidade em que nós vivemos, né? Aquele passeio, como o seu vídeo de hoje, Grego, dizendo que estava passeando, estava tentando se desviar de algumas pessoas que, inclusive, você gosta, né, que você convive, mas que ali, nesse momento de eleição, seria uma falsidade absoluta, né? Seria uma demagogia danada que você estaria enfrentando. Então, assim, mas nós temos que entender o seguinte, aí ele diz o seguinte, que essa moral, essa virtude, ela quando é num estado menor, e às vezes a gente fala assim, não, eu só tenho condições, tenho só coragem, digamos assim, de aplicá-la no ambiente familiar, no ambiente pessoal. Ô Jefferson, você começou a falar ali sobre... Está em cima da pinta. O código Hammurabi não foi o início. Você falou que antes disso houve todas aqueles livros que foram queimados, que a gente bem sabe tudo. O direito que nós usufruímos hoje, em todos os sentidos, ele foi derivado, se é o termo apropriado, desses ensinamentos de éons. Foi em cima disso que alguém pegou e estabeleceu leis de moral, Vou dar um exemplo, Grego. Nós tivemos um grande historiador no período do século XIX, chamado Santífice Dalvedre. Eu sei que você conhece muito bem, claro, as obras, né? Nós temos muita coisa produzida em cima do que Santífice ele estudou no período dele. Ele escreveu algumas grandes obras, né? Como sobre o arqueômetro. Enfim, diversas obras, vocês pesquisando no Google aí, vocês vão ver várias coisas que o Santífice escreveu. A questão da Índia na Europa, o arqueômetro, essas coisas todas. Isso. E assim, nós temos das obras, por exemplo, ele fez um trabalho, Grego, compilando, por exemplo, quais foram os estados, olha que coisa interessante, que deram certo na história da humanidade. Porque quando nós falamos em leis, pessoal, nós estamos falando de organização de Estado. Não interessa, se um conjunto de leis não consegue trazer paz, não consegue trazer harmonia, não consegue trazer sabedoria, não consegue trazer, enfim, dignidade às pessoas, tem alguma coisa errada nesse conjunto de leis que está sendo aplicado. Certeza, com certeza. Então, o que Santífice fez? Santífice foi fazer um estudo desde o início, né, dos tempos ancestrais, ele vai estudar Rama. Nós estamos falando aí coisa de 5.000 anos antes de Cristo, antes mesmo do que nós temos de registro dos sumérios, do Codífice Sumério, em torno de 2.000 antes de Cristo. Depois nós vamos ter ali o Codífice, enfim, vamos ter outros codífices que vão vir depois. Mas assim, o que é interessante, nós sabemos, o que o Santífice ele vai falar? Ele vai dizer o seguinte, olha, eu, nos meus estudos, descobri que nós tivemos lugares que foram luzes para a humanidade, que foram momentos em que nós tivemos uma grande consciência humana prevalecendo no mundo. Então, por exemplo, só o Império de Rama, para vocês terem uma noção, foram 3.500 anos de paz. Puxa. E nós não temos nada, nem perto do que foi, por exemplo, o Estado, né, de leis, de organização de Estado, que, por exemplo, que Rama ofereceu.
E aí ele continua, quer dizer, fazendo esse estudo, porque nós tivemos outros ambientes, nós temos já os essênios, na Palestina do século I, nós tivemos o próprio Tibete, que eu acabei de comentar há pouco, né, já mais recente, durante 800 anos também, uma troca de paz e tudo com o mundo. E o Butão, que hoje ele preserva, por exemplo, como um país ali nos Himalaia, que preserva essa essência dessas leis maiores, né, dessa organização de Estado de Rama e tudo, foi considerado durante 40 anos consecutivos o país mais feliz do mundo. Ou seja, onde eles praticamente não têm doença nenhuma, longevidade absurda, né, um lugar onde você tem paz, onde você tem tranquilidade, onde você se ama, né, o que você faz, né, a forma de viver. Então, assim, isso precisa ser estudado, né, Grego? Porque nós precisamos trazer essa essência para a nossa vida, principalmente no Brasil, porque o Brasil é aberto, é um país que a gente tem condição de viver de forma menos regrada, sem tanta babaquice, né, sem tanta cretinice humana. Então a gente tem condições de fazer com que o Brasil seja um local melhor, né, de se morar, de se viver, enfim, de se trabalhar. E aí, sem dúvida, o estudo, por exemplo, científico faz é muito importante. Ele vai chamar esses estados de sinárquicos. Estados sinárquicos, ou seja, esses estados em que essas leis que os regeram possibilitaram que eles fossem países extremamente prósperos, extremamente harmônicos, extremamente, entendeu? Países modelo. Justos. Então, assim, nós temos que buscar essa condição, né? Segundo o Norberto Bobbio, né, a condição das virtudes humanas, né, essas condições desses valores maiores, eles são uma condição moral que a gente pode expressar na família ou em nós mesmos, né? E também em sociedade, quando nós vamos exercer determinados cargos políticos, nós vamos exercer uma determinada atividade, por exemplo, de organização civil de Estado, né? Uma organização não governamental, né? Uma organização civil não governamental, por exemplo, para fazer o bem ao próximo, para fazer uma caridade, para quando a gente se reúne, nós temos uma condição. Viu, pessoal, estou como vice-presidente da OCIP-ABRA, Amigos do Brasil em Prol da Ética, né, que é uma OCIP que combate corrupção aqui na região centro-oeste, né? A gente falar em combate à corrupção no Brasil, parece que a gente está caindo do 15º andar, né? E que vai dar um tiro no próprio pé, e é isso mesmo, as pessoas normalmente pensam assim, muitas pessoas pensam, acham que isso aqui é algo impossível de acontecer, mas tudo depende da nossa vontade, né? Do nosso entendimento de buscar transformar a nossa realidade, transformar a nossa sociedade, transformar o meio em que nós estamos. E depende de nós. Quer dizer, quando a gente traz a responsabilidade para nós, é incrível o que a gente consegue fazer. Eu tenho, por exemplo, um caso aqui, na região aqui do Vale do Amanhecer, de um senhor que ele simplesmente resolveu ajudar a comunidade dele. E aí, o que ele fez? Ele, com um saláriozinho lá de aposentado, ele também tem uma lojinha lá de roupa e tal, e aí ele começou a ajudar a comunidade. Ele ergueu lá um centro cultural, hoje o centro cultural, as pessoas aprendem dança, aprendem inglês, aprendem artes marciais. Dentro da comunidade Vale do Amanhecer. Do Vale do Amanhecer. Ele tem, na frente, por exemplo, dele tem lá um abrigo, né? Um abrigo, gente, é um ente social muito importante para a organização das sociedades. Por quê? Porque ele vai dar uma chance para aquela pessoa que sofreu uma situação de estado de rua, uma situação muito difícil, né? Que ela tá, porque a pessoa que está passando a necessidade, pessoal, é aquela pessoa que está em estado de rua, né? A pessoa que está em estado de rua, ela não tem direito, essa pessoa, Jefferson, essa pessoa, qual é o direito dessa pessoa que há uma proliferação no Brasil? Tem todos os direitos. E aí o que acontece? Por exemplo, os abrigos, eles são responsáveis por fazer essa função social do Estado, de tirar essa pessoa do estado de rua, de alimentá-la, de vesti-la e de inseri-la de novo na sociedade, através de cursos. Nós temos abrigos que fazem esse trabalho de forma muito competente no Brasil, mas é importante que a gente fale a respeito do abrigo, que as pessoas tenham essa noção de que em todas as regiões nós temos abrigos, né?
e que nós podemos ajudar, nós podemos melhorar esses ambientes, quer dizer, nós podemos contribuir, às vezes até com uma atividade voluntária. A atividade voluntária, Greg, é uma coisa de foro íntimo. A pessoa precisa descobrir qual é a forma que ela pode parar, né, de apontar mazelas e começar realmente a efetivamente fazer pelo próximo e pelo meio que ela vive. Essa é uma decisão de foro íntimo de cada um. Cada um de nós, como aconteceu, né, com esse senhor lá no Vale do Amanhecer, de falar assim, olha, eu não quero mais essa situação de ver pessoas em estado de rua aqui na minha casa. Aqui, quando eu abro a porta, quando eu vou para o trabalho, eu não quero mais isso, eu vou ajudar. Eu vou fazer parte da solução. Eu não quero mais fazer parte do problema. Eu vou fazer parte da solução, vou ajudar essas pessoas. E aí ele começa a fazer um trabalho caridoso, voluntário, onde ele começa a reunir também, ele vai bem cedo, 5 horas da manhã ele vai, ele é como você, Grego, acorda muito cedo, ele nas quermesses, nos lugares assim da região, pega as sobras dos supermercados, das feiras e tal, e separa em cestas básicas, que ele já tem o nomezinho lá anotado, das pessoas que mais precisam ali na região, que vem, inclusive, pedir hoje para ele ajuda, e ele leva toda semana essas cestas básicas para essas pessoas, além de manter, né, o Centro Cultural, que faz um trabalho incrível de agregar a comunidade, né, de ter um espaço onde a comunidade pode ali fazer um evento, pode ali fazer uma festa, pode ali confraternizar. Então, assim, é muito importante que a gente entenda que a atitude de uma única pessoa com qualidade, Grego, é por isso que também o professor Huberto Holden, que é um professor muito importante, escreveu mais de 60 obras, né, doou tudo para Martin Claret, né, ele que não teve familiares assim para deixar, acabou doando isso para Martin Claret, exigindo, inclusive, que todos os livros dele fossem vendidos a preços módicos, né, a preços mais baratos, até hoje, né, quando a gente vê lá uma obra da Martin Claret, aqueles livrinhos de bolso, né, a gente entende a importância do lado social, do direito social, quer dizer, das coisas, né, da função social das coisas, né, as coisas elas têm que ter uma função social. Nós não podemos ver as coisas apenas pelo lado material, né, Grego? Mas pelo Você está lado falando do aspecto social aí, aqui em Florianópolis, onde eu resido, agora na época de política, todo mundo bota os números para aparecer. Então nós temos hoje, é uma cidade pequena, 500 mil habitantes, 3 mil moradores de rua. Eu vejo assistência social, você falou que essas pessoas têm direitos, né? Essas pessoas são abordadas e se recusam a ir para esses centros que você falou, terem tratamento e tudo. Onde entra o direito, então, dessas pessoas? O direito tem que ser respeitado delas quererem. Elas estão infringindo de uma certa forma, porque são essas pessoas que a maioria delas comete os delitos, os crimes, esses que moram na rua. Nem todos, digo uma parte disso. Uma parte deles é aquele que se recusa. Como é que a lei age? Você que é um professor de direito, como é que a lei deve agir nessa questão? Como é que se trabalha o direito numa questão dessa? Nós temos que entender, né, que o direito personalíssimo, né, de cada indivíduo, né, Grego, também nós preservamos nele também direitos inalienáveis, direitos que ele não pode abrir mão, como nós sabemos direito à vida, como nós sabemos direito de pensamento, direito de escolha, né? Então, assim, ele tem o direito, como o livre-arbítrio dele, de foro íntimo dele, de fazer o que ele achar melhor para a vida dele. Nós não podemos interferir nessa vontade dele, né? Mas se esse direito dele infringe o direito de outros, por exemplo? Ele tem o direito a um julgamento justo, imparcial, independente, né? Um juiz natural vai ser sorteado, que não tem a ver com o caso concreto dele, para julgá-lo, e ele vai ter direito, inclusive, a duplo grau de jurisdição, ao devido processo legal, para que ele seja julgado corretamente. Só condenado, veja, se aquilo que imputa algum tipo de pena a ele, né, algum tipo de... seja provado. Se não for provado, né, ele tem o direito também, né, à presunção de inocência. Isso é um direito, veja,
internacional, consignado por mais de 196 países. Eu tenho o direito de morar na rua, então. Eu tenho o direito de morar na rua. Você tem o direito de morar na rua, porque a rua é pública, né? E você pode fazer essa opção, né? Se você optar por isso, optar por viver uma vida exceta, uma vida... eu vou para o mato, vou para as montanhas, quero viver de forma acampado. É um direito que lhe assiste. Perfeito. Né? Claro que, quanto mais nós nos afastamos do poder de Estado, menor fica o grau de proteção do indivíduo. Okay. Né? O indivíduo, quanto mais próximo ele está... Isso aí é um princípio da teoria geral do Estado, Grego, que diz o seguinte, né? Quanto mais nós estamos próximos da esfera do Estado, mais protegido nós estamos. Né? Quanto mais distantes dessa esfera, pior para nós. Pior para nós, né? Então, por quê? Porque a lei ela não vai conseguir lhe alcançar ali, muitas vezes, por falta de infraestrutura do Estado, né? A gente vai sofrer. Você sabe mais do que eu que tem cidades que você não tem nada, absolutamente nada, nem uma escola. Né? Nós tivemos a Abra, por exemplo, ela fez um trabalho há alguns anos atrás, numa cidade muito pobre do Brasil, e o que aconteceu? Nós fomos para lá, conseguimos levar ajuda, né? Levamos médicos, levamos nutricionistas, levamos, enfim, um grupo de pessoas, conseguimos lá reformar um centro cultural, não tinha nada na cidade, né? Nós construímos lá uma escola, um centro cultural, telhamos, né, e tudo, levamos computadores para fazer uma inclusão virtual na cidade. Mas isso seria dever do Estado, primeira coisa, né? Primeira coisa. Só que assim, o próprio Norberto Bobbio, ele trata muito disso e diz o seguinte: olha, o Estado ele é incapaz de resolver as coisas sociais. Então, é necessária a organização civil para que a gente consiga realizar o que precisa ser realizado no Estado, né, em que nós moramos. Então, assim, é importante a gente fazer papo, é por isso que eu falei no início, que é importante que a gente busque se voluntariar numa área mais afinada com a nossa natureza. Pode ser cuidar de animais, pode ser fazer um serviço voluntário num hospital, pode ser, por exemplo, fazer um serviço voluntário num abrigo, pode ser, enfim, que você possa, né, no seu período livre, buscar tirar um dia para você ajudar o próximo efetivamente, né, cumprir uma função social do Estado. Se todos nós tivermos o costume, o hábito de buscarmos fazer mais pelas pessoas, nós vamos conseguir transformar de dentro para fora isso tudo, porque, na verdade, nós somos o grande tesouro de Deus, né, da divindade. Nós somos os instrumentos que a divindade tem para a realização na face da Terra. Se nós nos colocamos, né, em prol da humanidade, se nós nos colocamos em prol dessas leis maiores, dessas virtudes maiores, dessa moral, né, dessas leis maiores que nos regem, nós conseguimos transformar tudo à nossa volta. Basta que nós tenhamos o que Bernardo Claraval dizia, né, lealdade a esses princípios e humildade para realizar a obra. Então, assim, nós precisamos buscar nos colocar nessa condição, né? E como o próprio professor que eu ia falar, o professor Huberto Holden, dizia, que nós precisamos de qualidade, porque um único homem é capaz de trazer paz, né, ao mundo todo. Então ele dizia que um único iniciado, é o termo que ele usa, né, de uma pessoa que conseguiu se iluminar por mérito próprio, por um esforço próprio, né, por ter condição de ter quebrado, né, muito dessas crendices que não nos levam a nada, que nos impedem de nos desenvolver, né, que nos bloqueiam o crescimento espiritual. Muitas vezes é o que Jesus dizia, né, Grego? Aqueles que não entram no céu e não deixam ninguém entrar também, né? Então, nós temos que entender que muitos desses dogmas precisam ser quebrados dentro de nós, né? Nós precisamos buscar encontrar a verdade, como a própria Helena Petrovna Blavatsky diz, né? Não há religião maior que a verdade. E o professor Henrique José de Souza, ele complementa isso dizendo que é fundador da Sociedade Brasileira de Obiose, tá, pessoal? O professor Henrique, que nós estudamos muito lá na sociedade, né, diz que nós temos que nos valer da verdade pelos benefícios que essa verdade, não pelos benefícios que essa verdade possa nos trazer, né, mas simplesmente, né, por uma busca do que essa verdade pode realmente representar, o impacto dessa verdade em nossas vidas, no nosso meio, de uma forma realmente efetiva, prática, né? Então, assim, isso aí
é fundamental. Nós não podemos esperar, e como o professor Holden também fala muito, né, que não existe aloeducação, não existe nada que possa vir de fora do indivíduo, né, que as coisas mais importantes, elas nascem de dentro do indivíduo, né? Todos nós temos um talento natural, todos nós temos uma sabedoria dentro de nós, temos a oportunidade de sermos templos vivos, né, de nos conectarmos com a divindade, e é isso que nós buscamos, que ter um alinhamento, digamos assim, né, Grego, maior com essas leis universais, para que possamos executar obras extraordinárias, fora da curva, né? Eu lembro que quando nós saíamos em Salvador, eu fui lá, na época que eu era mórmon, eu era líder de bem-estar, e nós pegávamos lá a comunidade, íamos para uma comunidade, íamos para a casa de um irmão no final de semana, íamos consertar uma torneira, íamos consertar um telhado, íamos ajudar os filhos a aprender uma determinada matéria que estavam com dificuldade, ajudávamos levando uma cesta básica. Era uma coisa pequena, mas que tinha qualidade, né? Então, o que o professor Holden diz é que as coisas precisam ter qualidade, os indivíduos precisam ter qualidade, que um indivíduo com qualidade, um indivíduo que se ilumina, que consegue realmente fazer a diferença na comunidade, ele pode transformar toda a comunidade, ele pode ser uma célula boa naquele corpo doente, cancerígeno, desgastado, e pode transformar isso. Nós não transformamos nada sem o contato com as pessoas, diário, né? Sem termos condição de termos ali. Então, assim, nós precisamos entender que na esfera que nós alcançamos, aonde dá pé, no transbordar de nosso cálice interior, nesse transbordar do que nós podemos fazer efetivamente, sem nos desgastar, sem nos tirar o sono, sem nos trazer agonia, de forma natural, de forma tranquila, equilibrada, planejada, isso vai, sem dúvida nenhuma, trazer frutos maravilhosos, né? Nós vamos aprender, nós vamos crescer muito, né, em fazer, em colocar em ação essas coisas, né? Mas é interessante, mas para isso nós temos que deixar de infringir a lei. E muitos de nós infringimos, em coisas pequenas, em coisas grandes. A partir daí a gente pode conseguir ir para frente. Como você consegue? A que você atribui como você lida com isso para você mudar dentro da sua área de professor? E ter que trabalhar sob leis, embaixo de leis, você não pode inventar uma lei. Você só pode inventar uma lei se você tem um trâmite incrível, né? Mas você tem que cumprir a lei. Como você acha que isso pode ser mudado? Acabar com essa tendência que todo mundo tem de estacionar o carro em lugar errado, sabe que é proibido, mas você para lá, em lugar de gente necessitada. Como mudar essa consciência humana? Olha, a gente precisa ter vontade de fazer o outro o que nós queremos que o outro faça conosco. Mas na prática não se consegue teorizar isso. Essa igualdade, porque todos somos iguais. Sim. Essas diferenças que nós temos fazem parte de uma lei maior de interdependência, que todos nós dependemos uns dos outros. É importante que a gente entenda o seguinte, que nós, nessa igualdade em que todos somos iguais, nós temos defeitos ou nós temos talentos em maior ou menor grau. Perfeito. Então, da frase, né, de Jesus, quando ele diz assim, né, olha, quando você vê um cisco no olho do seu irmão, primeiro remova a trave no seu olho. E depois que você remover a trave do seu olho, que você puder olhar livremente, ajude o seu irmão a remover o cisco no olho dele. O que ele quis dizer com isso? Quis dizer que tudo que nós vemos no outro, nós temos em nós em maior ou menor grau. E que nós precisamos tratar em nós primeiro. Então, a pergunta que nós devemos fazer, Grego, e esse pode ser um bom remédio, também é um princípio de autoconhecimento, é nos perguntarmos, aonde é que eu também sou assim? Em menor grau. Aonde em que momento eu também fiz isso? Mas para assumir isso é difícil, é incrível. Parece uma coisa simples, né? Mas ninguém consegue praticar isso. Tudo é um exercício. Se a gente se colocar para fazer, Grego,
o exercício do autoconhecimento, o autoconhecimento está na base de todas as religiões originárias. Todas elas. O professor Alberto Holden chamava isso de monismo, porque o monoteísmo é quando as pessoas, quando a cultura religiosa, por exemplo, ela diz assim, olha, o Deus está fora do indivíduo, né? Deus está num copo d'água, Deus está num templo, Deus está em qualquer lugar, menos dentro de você. E esse princípio de nós, enquanto templos vivos da obra do Eterno, é um princípio do monismo, né? É um princípio originário de todos os grandes mestres da humanidade, né? Porque depois que todos os grandes mestres da humanidade passam, né, vem ali, né, algum discípulo que não entendeu nada do que esse grande mestre disse e fala assim, eu posso ganhar dinheiro com isso. Então eu vou dominar, né, vou conquistar, vou dominar e vou cobrar, de preferência, um dízimo a respeito dessa situação, né? Eu quero ter poder, né? E vamos, se for preciso fazer qualquer coisa para atingir o que o meu egão pretende, então vamos fazer. Então, pessoal, a gente precisa entender o seguinte, que está dentro de nós a solução de todos os problemas que nós vemos. Nós precisamos fazer parte dessa solução. Eu conheço como esse senhor lá do Valparaíso, que ele lá do Vale do Amanhecer, que ele amanhece muito cedo para fazer a caridade. Ele já colocou... Esse é da tia Neiva, né? Que era da tia Neiva. Da tia Neiva. Isso. A lojinha dele fica em frente à tia Neiva ali. Tá. E aí ele vai... Mas ele faz muito mais do que o pessoal da tia Neiva. Ele sozinho, ele faz muito mais, porque ele colocou isso para dentro dele. Ele falou, eu quero fazer parte da solução, eu quero ver a Satya Yuga, a Idade de Ouro, aqui na minha cidade. Eu quero viver feliz, eu quero viver bem, eu não quero viver com doença, não quero ter... quais são as doenças modernas, né, Grego? Ansiedade, obesidade, uma série de coisas. Né? A gente se alimenta errado, a gente sente errado, a gente não sabe como fazer nada, não tem manual de instrução para nada. E hoje, a gente... Olha, eu fiz um teste comigo, Grego, de ficar assim, de me abster de açúcar e gordura. Só isso. Eu era sedentário, não estava fazendo exercício físico. Eu fiz só isso. Tirei açúcar e gordura da minha vida, doce. Depois tirei leite também, que é muito alergênico. Tirei o Grego. Eu emagreci 5 quilos por mês. Olha, só com isso. O organismo. Quando eu cheguei nos 20 quilos é que eu fui na nutricionista. A nutricionista falou, agora você tem que tomar whey, tem que tomar creatina, tem que tomar outras coisas aqui para você também se segurar, porque você está perdendo muita massa magra, não sei o quê. Só com uma mudança, tirando, por exemplo, alimentos hiperindustrializados, alimentos cheios de toxinas, cheios de agrotóxicos, cheios de... Então, assim, pessoal, a atitude, uma pequena mudança, porque não adianta a gente ter a mesma atitude e querer ter um resultado diferente. Ah, mas todos os dias eu tenho uma atitude, mas quero ter um resultado diferente. Não, a gente precisa mudar essa atitude. Nós precisamos ter uma atitude diferente para a gente buscar ter um resultado diferente. Se eu sou displicente com alguma coisa e quero acertar aquilo, eu preciso parar de ser displicente. Eu preciso corrigir aquilo que eu estou... E essa autoanálise, esse autoconhecimento, ele é um exercício que nós precisamos trazer para a nossa vida. É muito importante, porque a gente vai dizer assim, poxa, por que eu tenho sido assim? Por que eu tenho tratado aquela pessoa daquela forma? Por que eu tenho feito essas coisas dessa forma? Nós vamos conseguir daí, né, por meio de uma autoanálise, o que por exemplo, o professor Henrique José de Souza, ele diz assim que é muito importante que antes de dormir, que nós façamos uma revisão, por exemplo, de tudo que aconteceu no nosso dia. A Universidade Teodinâmica, por exemplo, orienta que quando nós acordemos, façamos essa análise. Por quê? E principalmente coloquemos para a gente o que a gente quer fazer no dia, porque o nosso pensamento gera, né, um sentimento, que gera um comportamento, que gera uma emoção, que vai gerar um resultado. Então é importante que a gente busque esse resultado, entendendo que isso é uma responsabilidade exclusiva nossa, do nosso comportamento. Nosso comportamento pode ajudar muito a gente a transformar o mundo. Né? Esse mundo que a gente quer transformar precisa acontecer primeiramente dentro de nós. Ele acontece, mas aí você que é um homem da lei, né? Professor de direito, reitero mais uma vez, eu acordo, faço tudo isso aqui, tento fazer, mas aí eu vejo injustiças de lei,
de muito direito que eu vejo que não está direito. Fere uma norma, fere isso aqui. A gente não entende. Poxa, como é que é isso? Como é que essa lei é assim e essa lei não está sendo cumprida? Nós, leigos, vamos dizer assim, pô, se Então, eu não consigo... a aquisição de consciência, né, Grego, é paulatina. Nós não vamos acordar perfeito. Não, mas eu estou falando, mas se eu vejo errado, eu não posso ser conivente com o errado. Eu vou dar um exemplo prático para você. Dentro do direito, é difícil. Vou dar um exemplo prático para você. Uma coisa que eu vi de uma moça que nós ajudamos lá em Salvador. Nós fazendo lá um trabalho como esse de bem-estar, buscando servir a lei, buscando servir a Deus, né, de uma forma, veja, sem querer absolutamente nada em troca, né? É importante dizer isso. Não é uma chantagenzinha com a divindade. É algo que tem que nascer do coração de cada indivíduo. O indivíduo ele precisa parar e ele precisa falar assim: puxa, eu quero fazer algo diferente na minha vida que realmente ajude as pessoas. Eu preciso de algo concreto, né? Tem que ser algo que realmente ele saiba que vai fazer essa mudança. E quando essa moça, ela viu a gente fazendo os trabalhos, e não foi durante só um dia, ela ia todo final de semana, nós fazíamos esse trabalho de mestre familiar, né? E pelo menos duas vezes por mês nós fazíamos, e também nos vendo agir no dia a dia. Ela disse assim: poxa, Jefferson, quando eu olho para vocês, eu vejo os mandamentos sendo cumpridos. Sim. Eu vejo a lei sendo cumprida. Mas não é porque nós queríamos cumprir a lei. Nós não queríamos. A ideia não é cumprir a lei e nem ser bombonzinho para Deus, não. E nem ser bom para que a gente possa ter nosso lugar garantido no céu, não. Não é nada disso. A gente simplesmente tinha algo natural em nós, né, que nos movia para fazer o bem. Nós tínhamos uma organização que nos permitiu essa condição e nós fazíamos o bem, mas no momento em que nós vamos fazendo o bem, isso é tão transformador, Grego. Você sabe o que eu pensava? Sabe o que eu tinha em mente nessa época? Quanto que o meu salário podia comprar de cesta básica para doação? Essa era a minha preocupação na época. Os nossos problemas se tornam pequenos quando nós nos colocamos a serviço do próximo. E nós precisamos ter essa Agni, esse fogo interior que nos mova para fazer esse bem transformador na sociedade. Nós somos elementos de transformação, somos corregedores interplanetários dessas leis maiores. Para executar isso, nós precisamos parar de achar que a resposta disso está apenas, veja, na organização do Estado. A organização do Estado é importante, as leis são, de certa forma, importantes para, como nós falamos no início, para nos regular, para nos orientar, para que nós vivamos em harmonia. Às vezes é necessário que nós hajamos com o lado negativo. Que lado negativo é esse? Processando alguém. Quando nós levamos alguém para a justiça, né, Grego? Nós estamos fazendo o quê? Nós estamos falando: olha, amigo, eu tentei de todas as formas que você fosse uma pessoa melhor, mas você não conseguiu. E agora você vai ter que aprender pela dor e pelo sofrimento. Existem dois caminhos na nossa vida. Ou nós aprendemos pela consciência, ou nós aprendemos pela imagem, né, lá de Michelangelo de Pietà, quando está carregando o filho, um grande mestre da humanidade nos braços, morto injustamente. A dor da mãe vendo o filho injusto morrendo injustamente é uma imagem que nos remete à dor e o sofrimento. Isso. Então, existem dois professores grandes na vida. Um será a da nossa própria consciência. Quando nós resolvemos fazer certo porque é bom para todos, nós pensamos primeiro no bem de todos. O que é o bem? O bem de todos? Eu me incluo. O bem de todos é o meu em primeiro lugar. O que é o melhor? Eu gostaria que o outro fizesse isso também. Eu gostaria que o outro fizesse esse bem maior também aqui na nossa sociedade. Então, eu vou começar a fazer. Eu começo a fazer por mim. Eu quero fazer, eu quero ser agente desse bem maior. E ser exemplo também, né? Exemplo. Essa decisão, ela é importantíssima, porque é uma decisão que vai me levar por um caminho de consciência. Veja, quando eu começo a agir conscientemente para o bem maior, para uma organização maior, para que as pessoas estejam bem, eu não preciso me preocupar com as leis dos homens. Eu não preciso me preocupar com as leis menores quando eu estou, veja,
alinhado com as leis maiores. Então, essas leis principiológicas maiores, elas são nosso norte, nossa luz. Elas é que nós devemos, né, nos pautar. E o resto vai ser feito automaticamente. Então, veja, se eu não consigo agir conscientemente, o que me sobra? A dor e sofrimento. Eu vou acabar, por meio da dor e sofrimento, tendo que tomar a atitude certa. Mas eu poderia ter tomado a atitude certa conscientemente, antes. Então, como é que funciona esse processo na prática do autoconhecimento? Né? Primeiro, nós nos perguntamos o porquê que nós fizemos alguma coisa. Nós vamos nos perguntar assim, por que eu agi dessa forma? Por que eu falei aquilo para aquela pessoa? Veja, a consciência, a nossa própria consciência vai nos responder, Grego, de forma muito honesta. Ela vai ser muito sincera. Ela vai dizer exatamente o que é. Olha, você está sendo demagogo, você está sendo desonesto, você está sendo... entendeu? Ela vai te responder exatamente o que é. E você não vai se martirizar e nem achar que você é o mosquito do cocô do cavalo do bandido, não. Você vai absorver essa informação como alguém que está apenas observando isso. Você vai absorver isso de uma forma não pessoal, mas você vai buscar entender de onde vem isso, né? De onde vem aquela atitude. Você vai ver que muitas vezes vem de uma mente coletiva planetária nossa, ainda num estágio ainda mais atrasado, vem às vezes de uma questão cultural déspota, enfim, histórica, negativa, né, que nos influencia para uma atitude dessa. Então, assim, a gente vai começar a entender o porquê que nós estamos sendo daquela forma. Depois que a gente começa a fazer essa exercitação, vamos chegar um momento que nós vamos antecipar. Nós vamos começar a falar assim, puxa, antes da gente fazer, a gente vai falar, será que quem está fazendo isso é o meu egão ou é o meu eu, um lado mais consciente, né, que está buscando fazer o que é certo? Porque veja, Grego, em última análise, quando você faz o que é certo, é o mais importante. O mais importante é quando você escolhe fazer o certo. Então, quando a gente escolhe fazer o certo, olha, já é um grande passo, né? Mas tem que ser uma escolha consciente. Não pode ser porque eu falei, não pode ser porque você leu em algum lugar. Tem que ser algo que nasceu de uma verdadeira imersão interior, de busca pela verdade real, do que nós estamos sendo, de como nós estamos agindo, nós estamos fazendo parte de um problema na sociedade ou nós estamos fazendo parte da solução? Nós estamos prejudicando a sociedade ou nós estamos agindo para o bem maior dela? Né? Qual é qual é o impacto das nossas atitudes frente, né, a essa sociedade? E veja, os impactos que nós chamamos nos projetos sociais de índices de resultado, né, são muito importantes. Que a gente entenda, quando a gente faz um trabalho, ver quantas pessoas viram, em que isso ajudou essas pessoas, efetivamente. Será que essa mensagem chegou a quantas pessoas? Isso ajudou as pessoas de alguma maneira? As pessoas aprenderam alguma coisa com isso? Elas conseguiram colocar em prática isso? Isso foi bom para a vida delas? Então, nós precisamos fazer essa autoanálise, essa autoavaliação, e começar a ter a cultura do autoconhecimento. A cultura do autoconhecimento, que é muito usada no Oriente, é pouco usada ainda no Ocidente. Mas lá também existe um problema, né, das pessoas ainda serem muito voltadas para o misticismo e para uma crendice de índio, que nós chamamos, né, de acreditar em tudo. Né? Então nós devemos ter um meio termo entre o Oriente e o Ocidente. O caminho do meio é um caminho entre o Oriente e o Ocidente. É um caminho em que nós vamos pegar aquilo que tem de melhor no Oriente, o que temos de melhor também aqui no Ocidente, e vamos buscar trazer. Nós temos que entender que a matéria é tão importante quanto o espírito. Né? Os mantras, segundo o professor Henrique José de Souza, né, é quem organizam e quem sustentam os yantras, que são os planetas, que são as formas materiais. Né? Então, nós também temos formas hiperfísicas que também nos sustentam formas mais físicas em nós, né? E precisamos buscar compreender isso. Mas da onde, Jé? Vamos ler aonde isso? Não, nós vamos buscar compreender isso com o nosso eu superior, com o nosso lado mais espiritual, vamos buscar isso com a nossa divindade, com uma conversa direta com Deus,
a respeito desses assuntos, né? Porque nós não devemos também, né, Grego, entrar no deserto sozinhos, tá? Claro. Devemos entrar sempre no deserto em oração. Nós não podemos fazer essa caminhada solitários, não. Nós temos que fazer essa caminhada em vigília. Né? Orar e vigiar, né? É você simplesmente, em oração, fazer o que Jesus dizia na casa de Lázaro, né? Para Maria, né? Dizendo assim, Marta, quando Maria falou para Jesus, ô Marta, vem ajudar aqui a arrumar a casa, porque os convidados do Mestre Jesus aí estão ocupando, tal, não sei o quê, a gente precisa trabalhar. Aí Jesus vira para ela e diz assim, Maria, Marta está fazendo o necessário, que é o autoconhecimento. O necessário. Está pensando no que ela precisa mudar dentro dela. Está pensando em como ajudar o outro, em como ser uma solução para a sociedade. Então a gente precisa começar a ter essa comunicação interior, esse self-talk, de uma forma maior, de uma forma que realmente nos transforme, porque a transformação ela acontece de dentro para fora, não existe educação, como diria o professor Beto Holden, apenas autoeducação. A educação ela vem de dentro de nós. Essa educação, ela não é instrução, pessoal. Nós vamos ver muitas pessoas com muita instrução que não têm nível evolutivo nenhum. São pessoas primárias, pessoas que vendem a mãe, que roubam o leite de crianças, tá? Essas pessoas, se vocês forem ver, elas são PhDs, elas têm muito título. Essas pessoas, elas têm muita instrução, mas não têm educação nenhuma. A educação é uma outra coisa, são esses valores maiores, esse alinhamento com esses elementos maiores que nós precisamos buscar e precisamos colocar em função de lei na nossa vida. Olha, acho que nós falamos tudo, olha. Foi muito. Estamos quase em cima da hora, mas você disse tudo. E eu estou aqui observando, quando a gente fala, a gente cria uma ambiência, né? Cria uma egrégora, né? E começa a passar coisas por aí. Você começa a ver o que você está falando, né? E eu tentei ver, mas ainda não consegui ver. Você tem 100% de razão no que você falou, porque inclusive você pratica, a gente sabe que você pratica. Você acabou de dizer, se que alguém pesquisar a sua vida, vai ver que realmente você faz isso, você contribui com isso, você está sempre presente. Esse pontapé inicial, às vezes a pessoa tem essa consciência que você está falando, puxa, o Jefferson falou tudo, mas eu não consigo dar o pontapé inicial, eu não consigo. Então, para a gente encerrar, me dá a dica para que as pessoas, a orientação, todo mundo é capaz de dar esse pontapé inicial ou não? O que precisa? Todos nós somos, né? Então, assim, a primeira coisa é a decisão de fazê-lo, né? Mas assim, nós precisamos olhar no espelho, Grego, e gostar de quem nós estamos sendo, do que nós estamos fazendo. Isso é muito importante. Jéssica, mas eu não acredito em Deus e também não acho, né? Eu não consigo também ver o meu irmão como eu mesmo, eu não consigo ter essa condição nenhuma. Mas então comece a gostar de você próprio. Comece a olhar no espelho e ver, eu estou gostando de mim, como eu sou, eu estou me sentindo bem com o que eu tenho feito. Observe isso em você. Esse é o primeiro passo para uma mudança. Qualquer visão interior, qualquer objeto, né, que nós lancemos sob observação, nós vamos mexer numa plantinha, sabe, Grego, de uma grande árvore frondosa. Mas essa plantinha, não se enganem, ela vai mudar toda a árvore frondosa. Ela vai alterar a raiz dela, vai fazer com que essa árvore dê muitos frutos. É isso aí. Conhece-te a ti mesmo, né? O primeiro passo, né? Isso. É um bom exercício você. Eu já falei isso aqui em outras ocasiões. Eu já fiz isso, já me assustei. Estou dando o exemplo de quem fez, né? A prática. De você se olhar no espelho, como ele diz, olha para você no espelho e veja fenotipicamente como é que você está, se teu cabelo está branco, se está... E vai indo além. Assim você vai percebendo e você vai acabar descobrindo grandes insights e você vai acabar vendo muitos dos, entre parênteses, defeitos que você tem. E a partir daí é o começo que o Jefferson falou, mas sempre tem que ter o primeiro passo. Qualquer grande caminhada, impreterivelmente, começa com o primeiro passo. É isso, não é, Jefferson? Perfeito, Grego. Pessoal,
assistam Vida Inteligente para que vocês fiquem mais inteligentes, tá? Não. Continuem, porque esse projeto do Grego ele é maravilhoso e é uma inspiração para todos nós, né? Que alegria hoje estar aqui, que bênção estar aqui hoje com vocês. Para mim eu tenho uma profunda gratidão de estar aqui nesse programa hoje e que a gente possa sermos melhores, tá? Sermos melhores. Desculpem, pessoal, eu me emociono porque é bonito. Realmente é muito importante o dia de hoje, tá? E nós estarmos aqui falando de coisas tão importantes. Verdade, verdade. Por isso que eu digo, quando chega de noite, eu converso com muitas pessoas fora dessa telinha aqui, né? Converso. Você não imagina o prazer que eu tenho de fazer isso aqui que nós estamos fazendo aqui, de conversar. A gente sabe que é o que eu chamo de beija-flor no incêndio, mas o beija-flor está lá tentando dar a sua gotinha para quem sabe juntar com outros beija-flores e fazer o que você falou agora há pouco, essa amplitude do que você pratica, você e o grupo que você pertence. Ampliar isso aqui, um dia amplia e dá tudo certo, mas nós temos que começar, tem que dar o primeiro passo. Meu irmão, muito obrigado, espero que nós tenhamos outras oportunidades para batermos papo, trocarmos uma ideia, isso é muito importante. Também, Grego, olha, um grande abraço em você, tá? Muito obrigado, meu irmão, pelo que você faz, tá? Continue firme. Valeu, meu irmão. Forte abraço a todos aí. Não consigo mais. Gratidão. Até a próxima. Tchau. Até a próxima. Isso sirva de incentivo. Uma pessoa transparente, uma pessoa clara, uma pessoa que não tem pudor de mostrar o seu sentimento, externar. Quantos de nós não se retém? Quero chorar, mas não vou chorar porque eu sou isso, sou aquilo. Sabe? Então, temos que ser mais autênticos, né? É bacana. Vamos lá. O programa diz por si, cada um que tem o seu entendimento. E é isso aí. Fraterno abraço e um feliz sempre. Tchau, até semana que vem.